Uma porca deu à luz a um bebê com cara de gente. Testemunhas dizem que viram um homem fazendo sexo com a porca há alguns meses. Caramba, o cara tem que ser muito espírito de porco para escrever uma matéria dessas. Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. E a motivação para esse vídeo aqui, gente, é que eu estava escrevendo o roteiro dos próximos capítulos da série sobre as evidências da evolução e eu cheguei a um determinado ponto em que eu precisava conceituar a espécie. E conforme eu fui tentando fazer isso, eu vi que o vídeo ia ficar muito grande se eu tentasse colocar isso ali dentro. Então surgiu a necessidade de fazer um vídeo separado para tentar fazer essa conceituação. Eu acho que o Pirula está fazendo um vídeo justamente sobre esse assunto, mas o meu foco aqui é mais restrito, relativo à diferenciação genética entre as espécies. Então eu vou deixar aqui na descrição um link para esse vídeo assim que ele estiver disponível, já que vai ser uma visão, acredito eu, mais ampla do conceito de espécie e com a qualidade que a gente sempre vê nos vídeos do Pirula. Por enquanto, então, vamos nos focar no conceito genético de espécie e de quebra de uma informação que pode ser útil para evitar que algumas pessoas acreditem nesses hoax de hibridização entre espécies causados por zoofilia. Bom, para início de conversa, gente, é preciso dizer que não existe consenso sobre o conceito de espécie sob qualquer ângulo. Esse é um tema que já é alvo de debate há muito tempo entre biólogos, e não é pretensão desse vídeo aqui resolver uma questão tão polêmica, mas para os nossos objetivos aqui a gente pode usar o conceito biológico de espécie proposto pelos lendários Ernst Mayr e Theodosius Dobzhansky, que pautam as discussões científicas sobre esse tema. E esse conceito é mais ou menos o seguinte: uma espécie é um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de cruzar entre si e gerarem descendentes potencialmente férteis e que está reprodutivamente isolado de outros grupos. Em outras palavras, dois indivíduos serão considerados da mesma espécie se puderem cruzar entre si e ter filhos que, se forem saudáveis, ao se tornarem maduros sexualmente também serão capazes de se reproduzir. É claro que essa definição aqui está bastante simplificada, ela não é completa, tem várias exceções e certamente não esgota o assunto. Mas para os nossos objetivos aqui, basta saber que, em geral, indivíduos de espécies diferentes não podem cruzar entre si, pelo menos não uma descendência fértil. E há vários motivos que impedem esse cruzamento. Um deles é porque geralmente não existe interesse sexual entre indivíduos de duas espécies diferentes. Notem que para a maior parte das espécies, o sexo só tem fim reprodutivo, não é um agregador social, como acontece com a nossa espécie, por exemplo. Assim, o apetite sexual em algumas espécies é despertado pontualmente, quando, por exemplo, alguns indivíduos liberam feromônios que atraem o sexo oposto. Cada espécie, naturalmente, tem uma codificação química para atrair os companheiros da mesma espécie. Então, se um determinado indivíduo é de uma espécie e tem contato com os feromônios de outra espécie, geralmente não é atraído por ele. Também acontece que, em muitos casos, as condições anatômicas dos indivíduos impedem esse cruzamento. Simplesmente o aparato sexual de um não é compatível com o do outro, como, por exemplo, o pênis de um não conseguindo penetrar na vagina do outro. E também há o sério problema da incompatibilidade química, quando os gametas masculinos, espermatozoides ou pólen, no caso das plantas, não conseguem chegar até o óvulo, porque o meio pelo qual eles têm que passar é quimicamente muito agressivo para eles, porque se tratam de espécies distintas. Mas o principal problema é de origem cromossômica. Para que haja uma recombinação genética adequada, gente, é necessário que cada cromossomo do pai, e eu vou considerar aqui pai e mãe, gente, mas é claro que em espécies hermafroditas isso não é muito adequado. Mas para que a gente entenda aqui, vamos chamar mesmo de pai e mãe, sabendo-se só que são progenitores que podem até ser do mesmo sexo. Mas cada cromossomo do pai tem que ser pareado com o cromossomo da mãe. Se existe uma quantidade de cromossomos oriundos do pai diferente da quantidade de cromossomos oriundos da mãe, esse pareamento entre os cromossomos não acontece adequadamente e a fecundação não ocorre como deveria, dificilmente gerando um indivíduo viável.
Como a quantidade de cromossomos costuma variar de espécie para espécie, esse pareamento não acontece adequadamente e a fecundação de indivíduos de espécies diferentes raramente é bem sucedida. E algumas vezes, galera, a fecundação até acontece, mas o útero materno não tem condições de gestar aquele animal híbrido. Seja por uma questão física, o híbrido vai ser grande demais para o útero materno, por uma questão de incompatibilidade química mesmo. E aí a gravidez não vai para frente. E há aqueles casos em que o organismo híbrido até consegue nascer, mas se sobreviver aos trancos e barrancos até a sua maturidade sexual, vai ser geralmente infértil. É o que geralmente acontece com a mula, que é o híbrido de jumento com a égua, com o ligre, híbrido de leão com a fêmea do tigre, com a cama, híbrido de camelo com lhama, com o zebralo, o produto do cruzamento entre a zebra e o cavalo. Híbridos geralmente são estéreis porque seus cromossomos são um resultado imprevisível da mistura de cromossomos da espécie do pai e da espécie da mãe. Geralmente impossível de ser pareado com os cromossomos de qualquer uma dessas duas espécies. E mais difíceis ainda de serem cruzados com de outros híbridos, que vão ser misturas totalmente imprevisíveis também. Claro que há exceções das quais a gente já vai tratar, mas em regra, híbridos em geral são estéreis. Mas é importante destacar também que entre as plantas essa hibridização é mais comum e com alguma frequência ocorrem naturalmente ou artificialmente híbridos férteis. Entre animais, no entanto, essa hibridização é um pouco mais difícil. E eu quero destacar agora, gente, que a base da diferenciação entre as espécies encontra-se na diferenciação entre os seus DNAs. Eu não quero entrar em detalhes muito profundos sobre genética, porque esse é um tema muito interessante, do qual eu vou tratar em alguns vídeos futuros aqui nesse canal. Mas eu preciso dar alguns conceitos básicos para que a gente consiga entender o que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Galera, uma molécula de DNA é formada por duas longas fitas enroladas, uma em torno da outra, formando o que a gente chama de uma dupla hélice. Cada uma dessas fitas são formadas por uma sequência de estruturas chamadas de nucleotídeos. Observe que cada nucleotídeo em cada uma dessas fitas é ligado a um outro nucleotídeo correspondente presente na outra fita, dando ao DNA a aparência de uma escada retorcida. Agora eu quero a atenção de vocês para uma coisa importantíssima. Cada um desses nucleotídeos é ligado ao seu correspondente através de um composto químico chamado base nitrogenada. Não se assustem que isso é o máximo que a gente vai se aproximar da química aqui nesse vídeo, tá? Existem 4 tipos de bases nitrogenadas na composição do DNA. As famosas adenina, timina, guanina e citosina. Na formação do DNA, galera, uma adenina sempre estará ligada a uma timina e uma guanina sempre estará ligada a uma citosina. E eu estou explicando isso aqui para vocês que eu quero que vocês entendam o seguinte. Se a gente esticar uma molécula de DNA e observá-la, a gente vai ver uma sequência de nucleotídeos em paralelo, numa ordem qualquer, cada nucleotídeo pertencendo a um tipo definido pela sua base. Assim, poderíamos identificar um trecho de uma molécula de DNA pela sua sequência de nucleotídeos. O legal é que, como a gente já sabe que a adenina sempre está ligada à timina e guanina à citosina, basta que a gente identifique uma sequência de uma das fitas e a gente já vai saber qual é a da outra. E tradicionalmente, para facilitar a vida dos geneticistas, apenas a primeira letra da base nitrogenada é usada para identificá-la. Então, gente, se a gente enfileirar todas as sequências completas do DNA presente nos cromossomos de um organismo, vamos ter um mapeamento do genoma completo dele. O nome genoma, claro, vem de gene, as unidades fundamentais da hereditariedade e da informação biológica. Um gene é basicamente um conjunto de nucleotídeos presentes em um DNA. Ou seja, um gene é um segmento de uma molécula de DNA. São os genes que vão controlar características físicas e comportamentais dos organismos que os possuírem, como, por exemplo, a cor dos olhos, ou mesmo a presença ou ausência de olhos, a quantidade de membros ou de patas, a agressividade, ou, por exemplo, a propensão a construir colmeias. É a organização dos nucleotídeos no DNA que produzem chifres em algumas espécies, asas em outras, ou ainda a capacidade de fazer fotossíntese em outras espécies. Genoma é o conjunto de todos os genes de um organismo, e a genômica é a área da genética responsável pelo estudo dos genomas dos seres vivos.
Claro que existe uma influência ambiental na formação de um indivíduo, mas vamos desprezar essa influência nesse momento. Bom, você deve estar se perguntando o porquê de tanta informação, mas isso é importante porque eu quero que você entenda agora. Todos os seres vivos, com exceção dos vírus, que muita gente nem acha que é ser vivo, mas vamos lá, possuem em seu genoma uma combinação desses 4 nucleotídeos, sempre esses 4. Isso nos leva a 2 importantes conclusões. A primeira é que, do ponto de vista puramente genético, o que diferencia uma espécie de outra é a organização dos nucleotídeos e a sua quantidade nessas cadeias que formam os seus DNAs. E a segunda conclusão é que o parentesco entre 2 organismos se dá em função da semelhança entre os seus genomas. Em outras palavras, quanto mais semelhantes os DNAs de 2 organismos, parentes mais próximos eles serão. Ou seja, 2 espécies que forem muito aparentadas terão a sequência e quantidade de nucleotídeos muito semelhantes. Espécies mais distantes terão essas sequências mais diferentes. Conforme essa diferença for aumentando, maior vai ser a distância de parentesco. Assim, exceptuando-se os casos de clonagem, como os de gêmeos idênticos, os indivíduos que terão o DNA mais próximo de você, ou seja, seus parentes mais próximos serão seus pais, seus filhos e seus irmãos. De fato, o genoma deles é tão parecido ao de vocês que vocês compartilham muitas semelhanças físicas e comportamentais. Mas é importante destacar que essa relação de proximidade é relativa e só faz sentido se você fizer comparações. O seu DNA é mais próximo desse grupo, seus pais, seus filhos e seus irmãos, do que de qualquer outro indivíduo. Organismos que vivem geograficamente mais próximos uns dos outros também tendem a ser mais aparentados do que os que vivem em locais mais distantes. Claro que hoje, com a globalização, isso com a espécie humana já não acontece tanto. Mas no passado, naturalmente, humanos que viviam na mesma tribo eram geneticamente mais próximos do que aqueles que viviam em locais mais distantes. Mas, de qualquer forma, a semelhança genética entre todos os seres humanos é muito grande. Quaisquer 2 indivíduos selecionados aleatoriamente em qualquer local do planeta terão genoma 99,9% idênticos. Mas e quanto à semelhança com outras espécies? Bom, agora o negócio vai ficar legal. A diferença de genoma entre seres humanos e chimpanzés é de cerca de 1%. Nós somos muito mais próximos geneticamente a chimpanzés do que a morcegos, por exemplo. Mas embora a semelhança genética entre humanos e chimpanzés seja muito grande, essa distância é grande o suficiente para que o cruzamento não seja possível. Mas isso nem sempre foi assim. A linhagem humana começou a se separar evolutivamente das dos chimpanzés há 13 milhões de anos. Durante os próximos 9 milhões de anos seguintes, esses 2 grupos ainda eram próximos o suficiente para que as 2 linhagens pudessem se cruzar. Até que há 4 milhões de anos atrás elas se tornaram diferentes demais geneticamente para que esse cruzamento fosse possível. Entre outras coisas, chimpanzés têm um par de cromossomos a mais do que os seres humanos, o que já inviabilizaria o cruzamento. Por outro lado, neandertais eram muito semelhantes geneticamente ao Homo sapiens, e com quase toda certeza houve cruzamentos entre neandertais e humanos. Isso porque somos mais próximos geneticamente aos neandertais que aos chimpanzés. Da mesma forma, somos mais próximos aos mamíferos que aos demais vertebrados. Ampliando esse conceito, somos mais próximos a todos os animais do que às plantas e somos mais próximos a todos os eucariontes, os indivíduos que possuem um núcleo celular bem definido, do que aos procariontes, bactérias e arqueobactérias. Bem, então como é possível que de vez em quando um cruzamento entre espécies acabe gerando um indivíduo? Bom, gente, isso acontece porque algumas espécies são tão geneticamente próximas umas das outras que a recombinação genética acaba acontecendo e esse cruzamento acaba produzindo um híbrido. E, de fato, eventualmente essa proximidade é tão grande que esse cruzamento acaba gerando híbridos férteis. Há, por exemplo, os raros casos em que nascem mulas férteis. Há também os liligres, que são filhotes de leões com fêmeas de ligres, ou os bífalos, híbridos de vaca e bisão que estão se tornando uma praga no Parque Nacional do Grand Canyon. Então a gente pode perceber que aquela concepção de espécies separadas por uma barreira reprodutiva invisível e totalmente intransponível não corresponde muito bem à realidade. Aquela ideia platônica de que espécies são grupos de criaturas hermeticamente separadas das outras é enganosa.
Eu costumo pensar nessa relação entre as espécies como uma rede multidimensional, onde cada elemento é um indivíduo ligado geneticamente a todos os outros organismos que já existiram na face da Terra. Indivíduos mais próximos nessa rede são mais aparentados. Indivíduos mais distantes são geneticamente mais diferentes. Há pontos nessa rede onde os elementos se aglomeram. Ali, muito provavelmente, estão os indivíduos de uma determinada espécie. Algumas vezes, essas espécies estão tão próximas entre si que algum cruzamento eventualmente acontece. Mas, geralmente, elas estão tão distantes que nenhum cruzamento pode ocorrer. Os neandertais, por exemplo, estão espacialmente próximos de nós, mas temporalmente muito distantes. Temporalmente, eles estão mais próximos dos nossos ancestrais, tão próximos que podiam trocar material genético. Então, no fim das contas, a diferenciação entre as espécies se trata mais de uma questão de gradação de semelhanças genéticas do que de existência de barreiras reais. Essa diferenciação pode ser muito útil para que classifiquemos e organizemos os indivíduos em espécies, mas ela não é absoluta. Nós, os seres vivos, somos todos parentes. Alguns mais próximos, outros mais distantes. Mas ainda assim, todos fazemos parte de uma grande família. E agora você deve estar se perguntando, mas e aí, Davi, e quanto ao homem-porco? Bom, gente, porcos são mamíferos, então geneticamente muito próximos do ser humano. Próximos, mas nem tanto. Seres humanos têm 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. Porcos, no entanto, têm apenas 19 pares, totalizando 38 cromossomos. Então, na improvável possibilidade dos gametas dessas duas espécies se encontrarem naturalmente, a fecundação ainda assim seria impossível. E a coitada da porca, pelo menos, estaria salvo de gerar uma aberração. Esses casos relatados de filhotes de porcos que nascem com feições humanas, que eu não vou mostrar aqui, que são imagens realmente muito desagradáveis de serem vistas, tratam-se de filhotes de porcos que nascem com algum defeito genético ou mesmo uma formação uterina. O que acontece é que, dada a anatomia da face do porco, quando nasce um bebê daquela espécie sem o focinho, a nossa pareidolia, que é a nossa propensão a procurar formas conhecidas em tudo que é canto, nos faz pensar que aquilo se trata de um rosto humano. Então, gente, homens porcos gerados por zoofilia não passam de ficção. E das mais baratas. Então, gente, é isso aí. E agora você já sabe. Se gostaram desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhem nas redes sociais para ajudar na divulgação e não deixe de assinar o canal para não perder as próximas novidades. Um grande abraço.